Vou mostrar para vocês aqui o redutor de velocidade para motor de 10 cavalos com redução de 1/16. Esse é o eixo que recebe a rotação no redutor de velocidade. Como a rotação é 1/16, como a redução é 1/16, quer dizer que precisa dar 16 voltas nesse eixo para esse eixo aqui dar uma volta. Ó, vou girar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo que esse eixo está rodando bem devagarzinho? Ó, precisaria dar 16 voltas aqui para dar uma volta ali. Ele pode girar para os dois sentidos, tá vendo? Eu girei ele e rodou para lá. Vou girar aqui ó, ao contrário, ele vai voltar. Ó. Esse redutor ele possui, né, o eixo maciço de entrada e eixo maciço de saída. Ambos os eixos são retificados e possuem essa chaveta aqui, ó. Você consegue retirar ela caso você queira. Carcaça do redutor é de ferro fundido. Então ele é um redutor grande e pesado, porque ele é para motor de 10 cavalos. Na carcaça do redutor, ele tem 4 furos aqui na parte de cima. 1, 2, 3, 4. Esse furo já possui rosca já. Tem uma profundidade ali de uns 40, 50 milímetros mais ou menos. Tem 4 furos em cima e outros 4 furos aqui na parte de baixo. Mesmo esquema, o furo aqui já possui rosca e uns 40 milímetros de profundidade mais ou menos. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link para vocês acessarem esse produto no nosso site. Acessando ele você vai encontrar a descrição completa do redutor, vai ter o desenho dimensional dele para você dar uma olhada, ver a distância entre as furações, diâmetro do eixo, comprimento. Tem todas as dimensões lá no desenho dimensional dele. E tem o desenho em 3D também. Se você estiver precisando colocar o desenho no seu projeto, o desenho em 3D, você consegue fazer o download e já colocar direto no seu... Se você usar o AutoCAD, o Inventor, o SolidWorks, qualquer programa aí, você consegue usar o desenho em 3D dele. Vou mostrar a placa de identificação do redutor. IRV quer dizer que o redutor era do tipo coroa e rosca sem fio. Esse 135, tá vendo? 135. Ele está no código do produto. Ele quer dizer o que? Se a gente pegar o centro do eixo de entrada e o centro do eixo de saída, essa distância é 135 milímetros. N1 é a forma construtiva desse redutor de velocidade. Esse mesmo redutor, ele possui 8 formas construtivas. Vou mostrar para vocês as formas construtivas desse redutor. No caso dele é o N1, seria esta forma construtiva aqui. Opa, desculpa. N1, olha lá, é o mesmo redutor. Porém, ele possui a forma construtiva N2. A única diferença é que o eixo que está saindo aqui para esse lado, ele sairia do lado de cá. Essa é basicamente a diferença entre o N1 e o N2. O N14 e o N15, o redutor ele possui uma flange de fixação aqui, tá vendo? Onde que tem essa tampa aqui, ele tem também uma flange de fixação. Mesma coisa o N15. O V1, em vez de ter o eixo aqui, ele tem um furo passante no lugar desse eixo. E o D1, ele sai um eixo para esse lado e um eixo para esse lado aqui.
São dois eixos de saída daí. Aí tem o V7 e o V8, que seria ele vazado, né? Em vez de ter o eixo aqui, ele tem um furo passante. E também possui a flange de fixação. O V7 é flange para um lado, o V8 é flange para o outro lado. Mesmo esquema do N14 e o N15, né? Ou seja, esse mesmo redutor, ele possui 8 formas construtivas. Dependendo do projeto que você vai fazer aí, você consegue ver qual que se adapta melhor ao seu projeto. Deixa eu mostrar mais um dado interessante da placa de identificação, que é a posição de instalação. Nesse caso aqui é a posição P5. Deixa eu mostrar. Esse mesmo redutor, ele pode ser instalado em 6 posições diferentes. Deixa eu pegar aqui a folha para mostrar para vocês. O mesmo redutor, ele pode ser instalado nessas 6 posições. No caso desse redutor, eu estou filmando ele aqui, ó, como se estivesse na posição 1. Ó. Porém, ele vai trabalhar na posição 5, que é o que está na placa de identificação dele aqui. Posição 5, ele vai trabalhar nesta posição aqui, ó. O eixo que sai a rotação mais lenta, ele vai ficar apontado para baixo, ó. O eixo que entra a rotação é esse aqui. Porém, ele pode trabalhar nessas posições, ó. Posição P2 é o mesmo redutor, só que virado de ponta cabeça. Se você virar a posição 1 de ponta cabeça, ele transforma a posição 2. Aí tem a posição 3, e esse eixo de saída aqui, ele fica para cima. Tanto a posição 3 quanto a posição 5 é o que o pessoal utiliza normalmente em misturador, agitador. E o eixo fica para cima ou para baixo, né? A posição 4, o eixo de entrada, que é esse eixo, ele fica para cima. E a posição 6, esse eixo aqui, o eixo de entrada, ele fica para baixo. Seria esse daqui. Ou seja, o mesmo redutor pode ser instalado nessas 6 posições aqui. Quando você faz a compra do produto no nosso site, a gente entra em contato para ver a posição que você vai instalar ele. E dependendo da posição, independente da posição, o preço é o mesmo. O que muda é a quantidade de óleo que vai dentro do redutor e o parafuso de respiro. Se a gente vê aqui na posição 1, ele tem um parafusinho de respiro lá em cima do redutor. Como ele vai ser instalado na posição 5, o parafuso de respiro fica aqui, ó. Já vou explicar para vocês qual que é a função desse parafuso de respiro aqui. Mas dependendo da posição, só para deixar mais claro, vai uma quantidade de óleo diferente e esse parafuso de respiro vai num local diferente. Como ele vai trabalhar com esse eixo para baixo aqui, esse parafusinho aqui ele vai ficar apontado para cima. O redutor, ele já está com óleo ele já vai com óleo lubrificante. Ele tem um parafuso de nível aqui, ó, mostrando que ele está com óleo. Quando você deitar ele, que esse eixo vai ficar para baixo, a quantidade de óleo vai ficar pela metade dele aqui. Isso aqui vai ficar apontado para cima. Esse parafuso ele tem uma válvula, tá vendo? Quando o redutor está trabalhando, ele esquenta e ele precisa soltar, ele solta um ar quente. E se não tiver esse parafuso de respiro aí, ele vai estourar o retentor e vai começar a vazar pelos retentores daí. Como tem o parafusinho ali, ele solta o arzinho quente aqui, continua trabalhando normalmente, sem dar nenhum vazamento. Mas o que muda basicamente nas posições de instalação é isso aí. Quantidade de óleo. Se fosse posição 1, por exemplo, se ele fosse trabalhar nessa posição, aquele parafuso estaria nessa região aqui. Que ele ia ficar apontado para cima. E a quantidade de óleo dele seria até aqui daí. Ia pegar mais ou menos a metade dele ali também com óleo. Deixa eu mostrar um dado interessante. Ele é para motor de 10 cavalos. Você pode transmitir o giro, a rotação do seu motor para esse redutor com polia. Você põe uma polia lá no eixo do seu motor, uma polia e transmite por correia daí. Ou acoplamento. Tem N maneiras de você transmitir o giro do motor para o eixo do redutor aqui. Você pegando o seu motor de 10 cavalos,
Deixa eu mostrar aqui um dado interessante. A força de um motor de 10 cavalos, ó, é medida pelo torque. Motor de 10 cavalos com 1.700 rotações por minuto, ele tem isso aqui de torque mais ou menos, 4,15 kg por metro. Isso aí é o torque do motor de 10 cavalos. Você transmitindo a rotação para esse redutor, que reduz 16 vezes, aqui vai sair aproximadamente uns 110 rotações por minuto. Só que ao mesmo tempo que ele diminui a velocidade, ele aumenta a força. Porque o torque que vai sair aqui no eixo do redutor seria 44,1 kg por metro. Se a gente pegar um motor de 100 cavalos a 1.700 RPM, ele tem 41 kg de força. Ou seja, a força que vai sair aqui no eixo do redutor seria mais forte que um motor de 100 cavalos com 1.700 rotações. Só que aqui vai sair mais ou menos 110 rotações por minuto. Interessante a gente ver isso, que a gente vê que a função do redutor de velocidade, além de diminuir a velocidade, ele aumenta a força, né? Porque a força que vai sair aqui é bruta, é tremendamente maior do que a força que vai entrar aqui. Mas é basicamente isso aí, galera. O redutor é novo, o Lilo Redutores aqui, né? Nós somos fabricantes. Então, por exemplo, você acessar o link que a gente colocar no site, colocar na descrição aí, e comprar esse redutor nosso, a gente solta ele na produção. A gente vai fabricar ele. Você comprou, a gente vai entrar em contato com você para conferir qual vai ser a aplicação, a posição que você vai instalar ele e tudo mais. Dando tudo certo, pagamento tudo ok. No nosso site você consegue fazer o pagamento em diversas formas de pagamento, cartão, boleto, tudo mais. Você já consegue pagar o frete também, o frete já é embutido ao valor do redutor. Dando tudo ok, a gente solta ele na produção. Normalmente uma semana ele fica pronto. Esse redutor ele é meio grande, pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que demore um pouquinho menos, mas a gente considera mais ou menos uma semana para ele ficar pronto. Ficando pronto, a gente despacha ele para vocês. A gente envia ele para o Brasil inteiro. Como ele é um produto grande, a gente consegue enviar somente por transportadora. O correio não pega uma mercadoria desse tamanho com esse peso aqui. O redutor aqui pesa mais de 50 kg. Um produto bem grande. Mas é basicamente isso aí, galera. Só para completar, o redutor ele possui um número de série. Cada redutor que sai aqui da fábrica sai com um número de série único. Então, se daqui a alguns anos o cliente que comprou essa peça precisar de qualquer peça de reposição, né? O cliente comprou o redutor, precisar de qualquer peça de reposição, ele entra em contato com a gente, informa o número de série e a peça que ele precisa, que a gente manda outra exatamente igual para ele fazer a substituição. Se ele não tiver muita noção de mecânica, ele pode enviar o redutor para a gente, que a gente faz a manutenção daí se precisar. Mas é basicamente isso aí, galera. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários aí, que a gente está sempre respondendo. Pode entrar em contato com a Lilo Redutores através do telefone nosso, através do nosso site, ou através do nosso canal no YouTube, no nosso canal no Facebook, ou por telefone mesmo, ó. DDD 19 3442 3759, 19 porque nós estamos em Limeira, interior do estado de São Paulo, aproximadamente 50 km de Campinas e a uns 150 km de São Paulo capital. Mas é isso aí, galera, beleza? Valeu!